Meu nome é Cândido Vacarezza, eu sou médico ginecologista, me formei na Universidade Federal da Bahia, fiz residência no Amparo Maternal de Ginecologia e Obstetrícia, fiz mestrado na Santa Casa de São Paulo, em Saúde Coletiva, e fiz especialização na USP em Saúde Pública. Sou diretor da Escola Municipal de Saúde, dirigi alguns hospitais públicos aqui em São Paulo, hospitais grandes e pequenos. Eu dirigi o Hospital Nardini em Mauá, que fica na região do ABC, o Hospital do Campo Limpo, e o Hospital Inácio Proença de Gouveia, na Moca, que o pessoal conhece como João 23, mas não é o nome do hospital. Foi em outra época, antes da intervenção da prefeitura. Tive a honra de estar à frente desse hospital no combate ao Covid. Durante todo o período da pandemia do Covid, eu fui diretor desse hospital. Como todo mundo sabe, o Covid foi a maior pandemia da chamada erroneamente de gripe espanhola, ou a pandemia da gripe espanhola para cá. Então, nenhuma pessoa que vive hoje na Terra, nenhum dos habitantes do mundo conviveu com uma pandemia como o Covid. Depois da pandemia, eu acho que todas as coisas, ela teve um papel extremamente negativo pelos milhões de mortes pelo mundo, e foi uma oportunidade, que isso é uma característica do ser humano, de sempre superar as dificuldades. Então, nós tivemos um imenso avanço científico, tivemos avanços na relação médico-paciente, tivemos, depois da Covid, mudança de conduta de uma parte da população. Hoje é comum as pessoas lavarem as mãos, ou pelo menos parte das pessoas lavarem as mãos, se estiverem, quando vão se alimentar, coisa que não era. É comum, quando depois de uma reunião que você cumprimentou várias pessoas, você lavar as mãos ou passar álcool a 70%, em gel ou líquido. Então isso é um hábito, um dos hábitos importantes. Outras pessoas, não, uma parte pelo menos, já tem hábitos de higiene diferentes do que tinha antes. Eu acho que isso é um saldo positivo. Foi muito negativo o Covid, essa pandemia, toda a história que nós vivemos, e que a gente tem que se preparar, porque numa sociedade como a gente vive, com 8 bilhões de seres humanos, numa troca de experiência, num convívio próximo um do outro, nós vamos ter várias pandemias. Nós tivemos um imenso avanço na produção de vacinas com a pandemia, que a vacina com base no RNA, que é a da Pfizer, que é um avanço tecnológico que eu acho que não vai parar por aí, nós vamos ter avanço. E tivemos avanços também na troca de experiência entre os médicos. Nunca, mesmo existindo a internet, antes da pandemia, nós tivemos uma troca de informações e uma colaboração mundial como nós tivemos nessa pandemia. Infelizmente, o nosso país, nós tivemos uma polarização imensa e uma politização desnecessária e irresponsável. Por exemplo, a discussão sobre a cloroquina, a cloroquina não tem, como a ivermectina, não tem um caráter ideológico. É uma excelente droga, a ivermectina, para tratar piolho, com alguns parasitos. A cloroquina também é algumas parasitoses e outros tratamentos. É uma excelente droga para isso, mas não serve para Covid. E isso foi politizado a ponto do presidente receitar medicações em rede de televisão. Então, nós que vivemos outras experiências de endemias,
A conduta da autoridade sanitária, da principal autoridade do país, é de informar a população, dispor das condições do combate a essa pandemia ou às endemias, para facilitar a ação dos agentes de saúde. Infelizmente, aqui no Brasil, nós tivemos uma ação contrária, que deve certamente ter custado a vida de milhões de pessoas aqui no nosso país, de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Isso foi um ponto muito negativo. Eu vivi isso de perto, não como autoridade sanitária, mas como agente direto no combate à pandemia. Eu era diretor do hospital, que, só para você ter uma ideia, nós tínhamos, antes da pandemia, uma UTI com 12 leitos. Com a pandemia, e aqui nós temos que reconhecer que tanto o prefeito Bruno Covas como o governador, independente de posição política deles, como o governador Dória e o secretário Edson Aparecido, no caso de São Paulo, tiveram um papel muito determinante, fundamental no combate à pandemia. Então, a experiência do meu hospital, nós tínhamos 12 leitos de UTI, sendo 7 UTI e 5 semi-UTI, e num espaço de 2 meses, nós transformamos aquele hospital para ter 30 leitos de UTI. E nós chegamos, num período de crise, a ter 32 pessoas entubadas no hospital. 32 pessoas entubadas no hospital. Isso porque nós usamos o pronto-socorro, a sala de choque do pronto-socorro para entubar as pessoas. Então, era uma ação que você não tinha nada previsível. Eu costumo dividir em algumas fases o combate à pandemia, né? Primeiro, quando ela apareceu, as pessoas não tinham muito conhecimento e os médicos não sabiam como tratar. Então, como se tratava de uma virose, se usou diversas drogas do que os médicos chamam off-label. Então, nós usamos a cloroquina, a ivermectina e outras tantas drogas, até chegarmos a quase que um consenso, mas uma concepção de, não vamos chamar de tratamento, mas de enfrentamento daquela situação, que era a combinação de azitromicina, corticoide em alta dose, azitromicina, corticoide e anticoagulante. Isso, todo paciente que estava na UTI, foi feito esse tipo de tratamento, e também pacientes que estavam internados em situações graves. Logo depois, veio a vacina. Aí você observa um quadro completamente diferente no hospital. Então, no primeiro momento, as internações e a maioria dos óbitos eram de idosos. Depois, com vacina, como não tinha vacina para todos, infelizmente o Brasil poderia ter tido vacina antes, e aqui, mais uma vez, eu acho que o Butantan, o Dória tiveram um papel muito importante em a gente ter a Coronavac. A vacina foi dada em primeiro lugar para os idosos, para pessoas que tinham comorbidades importantes e para o pessoal da saúde. Então você via já a mudança do perfil das internações e a mudança do perfil dos óbitos. Porque as pessoas que tomavam vacina, às vezes podiam até ser internadas ou ter uma situação grave, mas dificilmente evoluía para óbito. Então o óbito passou a ser mais para uma faixa de pessoas abaixo de 50 anos. Quando esses foram vacinados, a maioria dos óbitos foi de pessoas que não estavam vacinadas. E a pandemia foi crescendo. Felizmente, a vacina chegou no momento certo. Nós ainda não sabemos o que é que vai ser usado, como deve ser usado, que tratamento. Está tendo muitas pesquisas no mundo, mas o que nós podemos dizer é o seguinte: a principal evento que mudou a história
Covid foi a vacina. É claro que vão ficar várias sequelas, tem muitas doenças, tem pessoas que acham que é sequela de Covid, mas tem que tomar cuidado, que não é, porque as pessoas são muito levadas a ter uma opinião movida por sentimentos que não são científicos. Principalmente no enfrentamento de coisas que elas não sabem o que é. Então, nós temos que aguardar as pesquisas, as evidências, para a gente poder afirmar alguma coisa. Eu estava conversando com a senhora há uns 15 dias e ela disse o seguinte: eu estou sem memória e estou com... Depois do Covid, eu fiquei sem memória e fiquei com a dor na perna, não ando direito, estou com... Eu falei para ela, olha, primeiro procure um médico para você ver. Sem memória é uma coisa relativa, as pessoas dizem, eu digo, eu não tenho memória nenhuma. Porque a gente tem uma quantidade de informação imensa e a gente esquece facilmente de coisas simples. E aí a gente pensa que está com problema de memória e não é. E a idade também interfere e outras coisas interferem. E às vezes a pessoa tem uma hérnia de disco, está mancando, está com a dor e atribui a Covid. É certo que teve várias repercussões negativas a Covid. Primeiro, as pessoas que tinham doenças crônicas, com a proibição do atendimento em vários hospitais, o meu hospital, por exemplo, o meu hospital só ficou atendendo grávida e pessoas com Covid. Então, ali passava pessoas com outras patologias. Houve um arrefecimento no tratamento das doenças crônicas que matam devagar, tipo diabetes, hipertensão e outras, lúpus e outras. E as pessoas ficavam com medo de ir no médico porque lá poderiam pegar Covid e elas já tinham uma doença, uma comorbidade. E outra, porque também a prioridade dos serviços de saúde naquele momento era combater a Covid, acabar com a Covid. Então, isso deixou uma sequela grande. Deixou uma sequela grande e certamente tem. Mas nem tudo que tem de sequela é Covid. As pessoas têm que tomar cuidado, porque, como eu disse, quando as pessoas não sabem direito qual é a causa de um fenômeno, elas vão para o lado da paixão. E, infelizmente, aqui no caso do Brasil, como a figura principal do governo no país, que era o presidente da República, e várias pessoas dentro do governo tiveram uma conduta inadequada de politizar, de combater como se fosse um problema político e não um problema de saúde, e como se medicar um remédio, uma droga, fosse uma questão política ou filosófica ou religiosa, que não é. Então, isso animou as pessoas a entrarem no combate ou na visão de militância, que não se tratava disso. Por outro lado, eu acho que mesmo do pessoal que tinha uma visão melhor, também teve problemas de manifestações ideológicas desnecessárias. Por exemplo, eu vejo até hoje as pessoas dizendo, não, mas tem que usar máscara. Mas por que tem que usar máscara? Por que você... Não, eu acho que não sei o quê, tal, esses bolsonaristas, esses... Sim, mas o que é que tem a ver o bolsonarismo com usar ou não usar máscara? Eles têm uma posição, mas você tem que seguir o que a autoridade sanitária está orientando. Então eu vi muitas pessoas falando que tinham condutas adequadas de combate ao Covid, exagerando também do ponto de vista ideológico. Não foi tão grave, porque isso não atrapalhou, mas vai ter que... o que atrapalhou foi a conduta mais do governo central, né? Tem algumas questões que eu acho que são
místicas faladas sobre o Covid que eu gostaria de comentar. Primeiro, eu ouvi de muitos profissionais de saúde, de muitos rodas de pessoas de classe média que eu frequento. Não, essa doença foi uma doença democrática. Democrática não no sentido de elogiosa que as pessoas usaram, mas no sentido de atingir a todos do mesmo jeito. Você imagina, eu sou médico, tive um parente que faleceu, infelizmente, e tal. Primeiro, o Covid não foi democrático. Os pobres foram atingidos de forma muito mais violenta. Você imagine, um idoso rico que tem uma casa na praia, ele foi para a sua casa na praia, teve contato com poucas pessoas e viveu a vida dele lá. Alguns pegaram a doença porque jovens fizeram visita, ou esse movimento que não acreditava, fizeram visita. Teve, mas eu estou falando assim, no geral. Não tem, inclusive, estudos específicos sobre isso, pelo menos eu não conheço. Eu escrevi um artigo que eu falo disso, mas não tinha uma pesquisa científica, uma base. Mas você imagina, numa população brasileira, que 2/3 da população ativa do país ganha menos de 2 salários mínimos, que você tem um número imenso de gente morando na rua e que você tem um número de gente imenso, um número imenso de pessoas que precisam da ajuda do governo, do Bolsa Família. Boa parte dessas pessoas, o avô sustenta o neto e mora no espaço pequeno muitas pessoas. Então, como é que essas pessoas poderiam manter distanciamento social? Porque para aquela pessoa ali era importante ele ir para o semáforo ou pedir uma ajuda ou vender alguma coisa para sustentar a família em casa. Muitas pessoas perderam emprego, muitas famílias se desestruturaram. Nós vamos ter essa repercussão quando a gente começar a observar de 2023 a mortalidade infantil, que eu acho que em 23 vai dar uma diferença que as pessoas não vão entender direito o que aconteceu. A mortalidade de 23, nós vamos ver esse dado em 2024. A mortalidade em 2022, que já começou a sair. Então, tudo isso, então as pessoas mais pobres foram atingidas de forma muito mais violenta do que as pessoas mais ricas. A outra é aquela discussão de heróis, entendeu? Não, porque o pessoal da saúde é herói. Eu não vejo desse jeito. Eu me formei, entrei na faculdade de medicina em 1974, na Bahia. E fiz um juramento de ser médico. Então, eu tenho comorbidade, eu sou hipertenso, tenho câncer. Eu poderia ter me afastado. Eu fiquei lá para dirigir o hospital, para trabalhar como médico, como muitos colegas. Mas isso não é uma ação de herói. Isso é uma ação das pessoas que optaram por trabalhar na saúde. Uma outra mistificação, que talvez seja forte o termo mistificação, é a visão de como a gente encarar o pessoal da saúde. Tem muitos, inclusive, que dizem, não, eu sou herói, foram os heróis. Não tem herói. Nós optamos por ser profissionais da saúde e nós tínhamos que cumprir aquela tarefa. Do ponto de vista social, cada um tem a sua função. A nossa função ali era tratar da saúde. Então, nós temos que tratar com respeito ao cidadão. Infelizmente, teve muitos que se aproveitaram por ter comorbidade ou coisas assim, se afastar. Era correto se afastar? Não, porque ali a sociedade estava precisando da ação de um conjunto de pessoas que tinham preparo técnico para enfrentar. E eles não são substituíveis. Eu não poderia pegar uma pessoa que fez engenharia
ou um formado em engenharia, ou um trabalhador rural, ou um trabalhador de escritório, dizer, não, você vai ser médico aqui agora. Eu não poderia fazer isso, eu tinha que pegar os médicos. Eu era diretor de um hospital de Covid, eu visitava todas as salas, visitava todos os departamentos do hospital, as UTIs, que lá nós tínhamos 2 UTIs, uma no segundo andar, uma no primeiro andar e outra no térreo. Visitava o que o pessoal chamava de covidário, que era o lugar das pessoas que estavam fazendo triagem para ver se era Covid ou não. Visitava as enfermarias para ver se estava tudo em ordem. Aquilo era a minha função, não era um ato de heroísmo. O fato de eu ser idoso, de eu ter comorbidade, nesse caso, era um detalhe. O mais importante é que eu era o diretor do hospital, eu tinha que cumprir aquela função. E aí a sociedade é um processo civilizatório, quando a gente começa a entender que a gente aqui não está fazendo um favor para o paciente. Nós ganhamos, e quem achar que ganha pouco tem que lutar para melhorar o seu salário, mas nós tínhamos uma profissão. Então eu não sou muito partidário dessa ideia dos heróis. Outras coisas é que a população também criou vários mitos, né? Mistificou muito a doença. Eu estava numa cidade da Grande São Paulo, conversei com uma pessoa importante, que eu vou preservar o nome, ligado à prefeitura dessa cidade. Veja, pessoa com cargo importante, não era da saúde o cargo, mas interferia na discussão. Me disse, olha, eu estou desconfiado que babosa cura o Covid, porque lá em casa nós estamos tomando babosa desde quando começou e ninguém teve Covid. O que é que o senhor me diz disso? O senhor devia experimentar. Eu disse, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Na casa da maioria das pessoas, ninguém teve Covid. 80% da população não teve ou não pegou, quase 80%. Uma boa parte de quem pegou, pega, mas nem sabe que teve Covid. Porque uma boa parte das pessoas que contraíram não tem nenhuma sintomatologia. Agora, tem uma parte que tem sintomatologia, tem outra parte que é menor que tem sintomatologia importantíssima e tem outra parte menor que morre. Então, você pode ter Covid, pode ter tido Covid com a babosa e não manifestou nada, mas o outro teve e manifestou. Então, a dificuldade das pessoas entenderem a situação era muito grande. Aí a pessoa vai inventando, vai criando mito, vai achando. Nesses casos, o grande ensinamento que a gente tem que tirar é o seguinte. Primeiro, nós temos que nos preparar, porque pode vir outras pandemias pior do que essa. O coronavírus já era conhecido, ele já causou até pandemias, não com o mesmo impacto dessa que nós tivemos agora, mas o parente deles, né? Não era bem esse vírus. E como esse vírus está circulando com muita rapidez, ele vai ter várias mutações. Uma dessas pode ter um impacto imenso negativo, com agravo de saúde importante para a população. Então nós temos, a sociedade eu acho que está mais preparada hoje, pelo menos os governos e uma parte pelo menos, e as autoridades sanitárias. Tem muita pesquisa no mundo sobre isso. Agora, criou-se um movimento político mundial extremamente nefasto e que a gente tem que esclarecer a população para isso não crescer, que é um movimento contra a vacina. A vacina já se conhecia, não é bem vacina, mas desde o século XVIII, talvez do século XVII, com a varíola da vaca, que se observou que as pessoas que tiravam leite criavam uma ferida, mas essas não pegavam a doença, porque ela pegou o vírus da varíola da vaca e protegia contra a varíola humana.
Então a vacina é uma coisa antiga que começou sendo feita de uma forma, nós estamos em outra, e é uma forma de criar proteção permanente ou temporária contra agentes patógenos, né? Ou bactéria, ou outro tipo de micro-organismo, ou vírus. Existe uma discussão se vírus é vida ou não é vida. Tem gente que diz que tudo que pode se reproduzir é vida. Tem gente que diz que o vírus não tem uma célula, não tem um núcleo, então ele não é vida. Eu não vou entrar nesse debate aqui. Eu, pessoalmente, acho que você não tem que ter um conceito de vida mais amplo do que o que a gente tem aqui na Terra. Pode ter vida em outros lugares com outro tipo de formato que a gente não conhece. Então eu tendo mais a achar que o vírus ele tem uma vida dele lá, ele pode ser inativado, ele pode se reproduzir, mas não vou entrar nesse debate. Mas o fato é que as vidas que são negativas para o ser humano ou para os animais que nós cuidamos ou que domesticamos, e mesmo os animais silvestres, eu acho que tem relação hoje cada vez maior, íntima com os humanos, aqueles que são negativos nós temos que saber como controlar. Ninguém vai acabar esses. Acaba um, surge outro, acaba um, surge outro. Então, eu acho que o grande ensinamento é o seguinte: nós temos hoje uma massa crítica mundial, maior do que tínhamos antes do Covid, para combater novas pandemias. Com o Covid, você criou um movimento político, mas isso em todas as épocas já tinha. Teve época que as pessoas achavam que eram as bruxas, teve época que achava que era o sol, teve época que achava que era a religião das pessoas, teve época que achava que eram os pagãos. Então já teve tudo para achar que era, ou que era quem tinha outra religião que não era a religião dominante. Mas a sociedade veio aprendendo, a sociedade está evoluindo muito. E eu acho que, diante de todo esse cenário negativo que foi a pandemia do Covid, nós vencemos. Nós, que eu digo aí, é o nós majestático, né? A humanidade venceu, com as suas instituições. Ficou um pedaço que é contra, mas esse pedaço que é contra, nós temos que convencer o máximo de pessoas possíveis que o caminho não é a ignorância, não é a imbecilidade, não é a arrogância. O caminho é o estudo, é a ciência, são as evidências que podem comprovar qual é a alternativa.